Eu sou da Igreja com a Paz do Senhor. E também sempre agradecendo os anfitriões, porque eu sei que é Deus que preparou essas portas para que o nome do Senhor e a palavra do Senhor venha ser pregoada na casa dos irmãos, né? Em especial, seu Haroldo, né? Tá os irmãos aí, que eu sempre estou orando pela vida do seu Haroldo, da dona Mila, seu Gideão e toda a família, a Michele, sempre colocando, né, que o Senhor possa vir fazer o querer a vontade dele sobre a vida de vocês e colocar no lugar mais alto, no patamar mais alto, né, que esse é o evangelho do Senhor, né? Então eu gostaria que você levantasse a mão para cá, sabendo que tem outros anfitriões aqui, tá, amado? Pai, em nome do Senhor Jesus, aqui está o teu filho, Pai, escolhido por ti, a dedo, Pai, para estar trazendo essa palavra nesse dia de hoje. Que o Senhor possa continuar usando a vida dele com autoridade e que o teu nome possa continuar sendo glorificado e exaltado. O teu nome que está acima de todos os nomes, e a tua palavra diz que um dia todo joelho onde se dobrar diante do Senhor. Que a tua palavra venha nos alcançar, que a tua palavra venha falar conosco, com a tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Usa o teu filho para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. E você que pode, aplauda ao Senhor, em nome de Jesus. Salve a todos, capaz de ser Jesus. Oh, glória. Felizes, irmão? Já oraram pelos seus amigos hoje? Perguntar de novo, já oraram pelos seus amigos hoje? Quem aqui já ouviu falar de Jó? Quem já ouviu falar de Jó? Quem já ouviu a história de Jó? Sabe quando Deus virou o cativeiro de Jó? Quando ele orava pelos seus amigos. Acredita, irmão? Ou seja, quando vocês não tiverem para quem orar, lembra de mim e ora por mim. Pode ter certeza que Deus vai mudar a sua história. Ou seja, você não está pensando só em você, você está pensando no próximo. Amém? Pedi para os irmãos abrir a Bíblia em João. João capítulo 1, versículo 3. João 1, versículo 3. 43, desculpa, João 1, 43. Ainda bem que eu vi na tela ali. Oh, glória. Deus abençoe, Bruna. Oh, meu Deus do céu. Deus é fiel, irmão. Ô igreja que tem Bruno, viu? Essa aqui tem, viu? Amém, irmãos? Deus é fiel. Vou estar lendo sem perder de tempo, que diz assim, 43. No dia seguinte, Jesus decidiu ir para a Galileia. Quando o encontrou Felipe, disse, segue-me. Repete comigo, segue-me. Repete comigo, segue-me. Ora, Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Repete comigo, André e Pedro. André e Pedro. Amém? Oh, glória. Deus é fiel, irmão. Seja um André na vida de alguém, irmão. Seja um Felipe na vida de alguém. Amém? A gente tem por tema, irmão, hoje, a qual o Senhor colocou no coração da vida do evangelista Renato, amigo. Eu penso assim, falar sobre amigo, falar sobre amizade é fácil.
Hoje eu vejo, no meu ponto de vista. Mas a partir do momento que chegam em você e fala, você vai pregar sobre amigo, aí é onde o coração começa a acelerar. Porque eu entendo que pregar, ministrar, não é brincadeira, irmão. Não é brincadeira. Ou seja, eu e você não sai de casa à toa. Sim ou não? Vocês vieram aqui ouvir quem falar? Quem? Eu também. Então isso o que? Já é gratificante para mim e para você. Ou seja, então eu como ministro de Deus, eu tenho que me preocupar. Eu não posso sair falando qualquer coisa para vocês, irmão. Porque há um prestar de conta. Ou seja, naquele grande dia, não sei se vocês sabem, mas o juiz, a justiça de Deus, ela vai começar primeiro daqui, ó. Vai começar primeiro daqui. Porque é sério isso. Entende isso, irmão? Vou falar um pouco de André. André é irmão de Pedro. André era discípulo de João Batista. Ou seja, João Batista era tremendo, evangelista Renato. E eu ouvi um pastor americano dizer a respeito de João Batista, ele vai dizer assim, comparar alguns pregadores dessa geração com João Batista é o mesmo de querer medir o sol com a fita métrica. Ou seja, é impossível. É impossível. E quem era discípulo de João Batista? André era discípulo de João Batista. Ou seja, se o Renato dissesse, se João Batista estivesse vivo hoje, e se ele entrasse por essa igreja, o tema dele não seria amigo. Seria, Renato? João Batista? Acho que não, hein? Eu quero acreditar que um dos temas de João Batista seria raça de víbora. É forte sim ou não? Ah, não. Acho que esse não. Eu acho que o segundo tema de João Batista é o machado já está exposto à árvore. Não. E o terceiro tema é arrependei-vos que é chegado o reino do céu. Então esse é o que? É João Batista. Ou seja, e André é discípulo de João Batista. João Batista, ele anuncia quem? O nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o precursor do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é o precursor? Aquele que antecede as boas e novas. Ou seja, ele vai avisar o povo a respeito do Salvador, a respeito do Libertador, a respeito daquele que pode mudar a minha e a sua história. João tinha um relacionamento tremendo com Deus, sabe aonde? No deserto. João era meio estranho, Renato, se nós parar para analisar. Ou seja, as roupas eram de pelo de animais. Escuta isso. O homem se alimentava de mel e gafanhoto. Olha isso. Era doido aos nossos olhos, mas tinha unção. Era doido aos nossos olhos, mas carregava dentro de ti o verdadeiro avivamento. Era doido, mas pregava a verdade. Por isso que está escrito que a palavra de Deus era loucura para aquele que está perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é poder de Deus. É poder de Deus. Ou seja, eu vim ouvir sobre poder. E eu ouvindo sobre poder, eu tenho poder. O poder é a verdade que nos cura, é a verdade que nos liberta, é a verdade que nos restaura. Isso é poder. Então o princípio do discipulado de Jesus é esse, é ganhar, discipular e enviar. Mas infelizmente, a gente pula a etapa do discipulado.
Nós só quer ser enviado. Nós pula. Eu fui ganho, então já posso ser enviado. Fala para o seu irmão, tem consagração no domingo. Tem discipulado no domingo. Ô glória. Tem que ter. Jesus não joga ninguém no vento, não. Ou seja, André vai observar quem? Jesus Cristo. Ou seja, de tanto João Batista falar, André agora vai ver Jesus. E a palavra de Deus vai dizer que primeiramente ele vai lembrar do seu irmão, de Pedro. Eu vejo Jesus e lembro do meu irmão. Eu sinto Jesus e lembro do meu irmão. A sua família precisa ver Jesus em você. Os seus amigos precisam ver Jesus em você. Eu gosto da célula, o evangelista Renato, porque tem a parte que faz a pergunta, depois da palavra, que ele confronta a gente, cara. Querendo ou não, a gente responde. Querendo ou não, a gente responde. Eu não vou perguntar para você se você tem amigo. Não. Eu vou perguntar para você, quantos amigos você tem? Eu confesso para vocês, eu falo para vocês que até o final dessa pregação, vocês vão entender, eu só tenho um amigo. E ele se chama Jesus Cristo. Ele se chama Jesus Cristo. Então o tema a qual Deus colocou no coração do evangelista Renato é esse, Provérbio 17:17, que diz assim: em todo tempo amo o amigo, e para a hora da angústia nasce o irmão. Ou seja, o amigo está aqui. Na angústia, ele tem que continuar aqui. Há um ditado que diz assim: quando você tem dinheiro, você vê a quantidade de amigo. Quando você não tem, você vê a qualidade de amigo que está do seu lado. Ou seja, vamos começar a separar as nossas amizades, irmão. Vamos começar a separar. As suas amizades têm que levar você a Cristo. Ou você levar ela a Cristo. Não pode ser ao contrário. Entende, irmão, que o coração de André arde, irmão. E ele vai chamar Pedro. E no 42 diz assim: eu levou a Jesus. Quando Jesus olhou para ele e disse: tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefa, que quer dizer rocha. Rocha. Firme. Deus quer nos firmar. Deus quer nos firmar. É rocha sobre rocha. Porque Jesus é uma rocha. Nós ouvimos que é fogo sobre fogo. Então é rocha sobre rocha. Ou seja, começa a separar suas amizades, irmão. Porque nós estamos vivendo fim dos tempos. Evangelista Renato, pastor. E o amanhã não nos pertence. Não nos pertence, irmão. Ou seja, não é mais tempo de brincar. Não. Na verdade, nunca foi tempo de brincar. Nós que somos muitas vezes desobedientes. Mas o Senhor, pela sua infinita misericórdia, Ele nos traz de volta, Ele nos traz para perto dEle. Uma certa feita, Jesus está pregando.
E uma multidão oprimia Jesus. E Jesus vai observar 2 barcos. E um desses barcos era de Pedro. Mas entende isso, irmão. Pedro já tinha tentado pescar a noite inteira. E Pedro estava lavando as suas redes, irmão. E Jesus só queria pregar. Pedro estava preocupado por não ter pegado em nada, mas Jesus só queria ensinar. Jesus vai pedir para Pedro afastar o barco para que ele fosse ensinar. Aí é que entra o discipulado. Se nós pesquisarmos sobre esse versículo, alguém vai falar, todos vão falar sobre a pesca maravilhosa. Deixa eu te falar o que é maravilhoso nesse versículo, nessa parte de versículo. O ensinamento de Jesus. Porque ninguém pega peixe sem ensinamento. Ninguém pega peixe. Então Jesus Cristo está o quê? Está ensinando primeiro. Está sobre o barco de quem? De Pedro. Eu quero imaginar que Jesus Cristo é ele educado. Jesus não vai chegar subindo no barco. Ele vai pedir licença. Ou seja, eu posso. Ou seja, eu posso entrar na sua vida hoje. Ou seja, eu posso mudar a sua história hoje. Ou seja, eu posso. Se você não quiser, tudo bem, porque eu quero. Quem quer? Quem quer? Então isso só vai depender de mim e de você, irmão. Há uma história que diz assim: 1000 homens podem levar um cavalo ao lago, mas 1000 homens não podem obrigar ele a beber água se ele não quiser. Olha que negócio louco. Se você não quiser, tudo bem. Mas eu creio que aqui é um povo que quer ser curado, é um povo que quer ser liberto, é um povo que quer ter a vida restaurada. E esse povo está aqui. Ou seja, Jesus agora vai falar: ó, afasta mais. E lança a rede. Pedro já é experiente. Pedro não vai duvidar. Eu sempre achei que Pedro duvidava. Pedro não vai duvidar. Pedro só vai falar: Senhor, nós temos pescado a noite inteira, Senhor, mas nós não temos pegado nada. Mas Pedro vai dizer: segundo a tua palavra, eu lançarei a rede. Escuta, segundo a tua palavra. Segundo a tua palavra. Nosso Jesus, ele não dá só o peixe, mas ele ensina eu e você pescar. E Pedro vai se prostrar por esse acontecimento tão maravilhoso. Ele vai dizer: para trás de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Jesus vai dizer: Pedro, ó, não temas. A partir de hoje tu serás pescador de almas. Pedro, não tema. A partir de hoje tu serás pescador de alma. Aí eu te faço uma pergunta: com rede eu pego peixe, sim ou não? Com rede eu pego peixe, sim ou não? Com anzol e a isca eu pego peixe, sim ou não? E almas, com o que eu pego? Aqui se pega a alma. Não há quem resiste, irmão, essa palavra. A Bíblia diz que ela esmiuça o coração de pedra, irmão. Ou seja, no 43 diz assim: no dia seguinte Jesus decidiu ir para Galileia. Quando encontrou Felipe e disse: siga-me. 44. Ora, Felipe era de Betseba, cidade de André e de Pedro. Felipe encontrou Natanael e disse: encontramos aquele a quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem também escreveu os profetas, Jesus, filho de Nazaré. E Natanael disse: pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Imagina isso, irmão. Felipe cheio de Deus. Muitas vezes, irmão, é assim que nós vamos chegar no nosso amigo. É assim que nós vamos chegar na nossa parentela, no nosso parente, cheio de Deus. Mas nem sempre a resposta vai ser a que nós queremos. Ou seja, Felipe foi o que? Confrontado. Pode alguma coisa boa vir de lá? Ou seja,
Nós temos que ter sabedoria nessa parte, irmão. Porque muitas vezes a gente tem um relacionamento que o próximo não tem. E nós temos que ser paciente. Porque primeiro, ninguém aqui nasceu sabendo. Ninguém nasceu aqui com dons espirituais. E algo muito interessante disso, que a gente precisamos ser humilde. Eu me lembro quando eu entrei nesse ministério, há mais ou menos, acho que já tem uns 10 para 9 anos atrás. E nos primeiros meses, a pastora Alba, que era os nossos pastores desse ministério, hoje a pastora Alba, o pastor Silva, e eles falaram comigo assim: Almir, por que você não vai na consagração do jovem? Vai ser bom para você. Fala para o seu irmão, vai para a consagração. Vai ser bom para você. Oh, meu Deus do céu. Vamos pôr em prática isso aí que a gente está falando, irmão. Que não vai caber lugar aqui na consagração, Renato. E eu vim, pela primeira vez, eu falei, não, tá bom, pastor Alba, eu vou. Irmão, na consagração, tinha um obreiro na consagração que... A liturgia da consagração, antigamente, Renato, orava e tinha uma palavra. Nós orávamos, né, e tinha uma palavra. E o obreiro daquele dia, imagina, irmão, meu primeiro dia. Esse obreiro é uma benção. Já eu aponto ele. Ele chegou em mim, Almir, você vai ministrar. Eu fiquei sem entender nada. Oxi, o primeiro dia. Irmão, naquele tempo tinha uns irmãos que conheciam de Bíblia, irmão. Falo para você, tinha, mano. Sim ou não? Tinha, Renato? Não tinha? Tinha uns bereanos lá, que você pregava, ele olhava na Bíblia, tinha. Falei, rapaz, logo eu, mano. E eu ali, pela misericórdia de Deus, ali, eu pregava, nunca preguei, meu, nunca me chamou para pregar. É doido. E alguns meses atrás, esse irmão que me deu essa oportunidade, eu perguntei para ele, né, o motivo, né? Por que você me deu aquela oportunidade? Tinha tanta pessoa ali que conhecia da Bíblia. Por incrível que pareça, irmão, o nome desse irmão chamava Bruno. Acredita? Aí alguém fala, é brincadeira isso, esse pregador está inventando. Se coloca de pé aí, Bruno. Olha ele ali, ó. Amém? Deus abençoe, velho. Ele congregava conosco antigamente, presbítero Bruno, uma benção, e hoje ele trabalha comigo. E eu perguntei para ele, e ele falou, Almir, não foi eu não, Almir, foi Deus. E ele falou algo para mim também, ele falou assim, eu só fiz o que Deus mandou. Eu só fiz o que Deus mandou. Fala para o seu irmão, irmão, faz o que Deus manda. Faz o que Deus manda. Ele foi obediente a Deus. Então Felipe está fazendo o que foi ordenado para ele fazer. Falar do que? Do amor de Jesus Cristo. Ainda que a resposta de Natanael não seja a que Felipe queria. Então Natanael vai dizer assim, pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Ou seja, Nazaré era um vilarejo, irmão. Imagina isso. Era um vilarejo. Só que Felipe vai dizer assim, ó, vem e vê. Ou seja, vem e vê. Jesus está te curando. Não duvida disso. Jesus está te libertando. Não duvida disso. Não tenha dúvida, irmão. Não tenha dúvida. Então Felipe é ousado, é um evangelista ousado, irmão. Seja ousado. Seja ousado. Deus te permite essa noite que amanhã você seja ousado no seu serviço, você seja ousado na sua família. Sobre o reino de Deus. Coisa boa é fazer prova de Deus sobre o reino de Deus. Você não está pedindo nada, você está fazendo prova de Deus sobre o reino dele.
Ou seja, vai, irmão, eu creio que você será curado. Eu creio que Deus vai falar contigo, vai. Vai, amigo, vai, irmão, vai lá. Tem um povo doido lá por Jesus, vai lá, você vai ver. Deus vai falar contigo, tem profeta de Deus lá, vai. Ou seja, Deus brada na terra. Você não está pedindo nada, você acha que Deus não vai confirmar isso, irmão? No coração daquela pessoa que você trouxe aqui, que Deus o ama, que Deus quer mudar a história dela. Ou seja, mas fala com fé, sem duvidar. Sem duvidar. Ou seja, Felipe não está duvidando. Felipe está tendo certeza de quem diz para ele, ó, segue-me. Felipe não tem dúvida. Você não pode ter dúvida do Deus que você serve. Você não pode ter dúvida. Você não pode ter dúvida do caminho que você anda. Ou seja, quem tem caminho não anda perdido. Porque Jesus vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Senhor, estou perdido. Não, tira isso da sua cabeça. Você não está perdido, Jesus é o caminho. É mentira de Satanás, Jesus é o caminho. Jesus é a solução. Jesus é tudo, irmão. Jesus é tudo. Porque se eu tirar a sua vida, se você tirar a minha vida, eu não sou nada. Então Jesus é tudo, porque Ele é a vida. Sim ou não? Então entende isso. No 46 olha o que está escrito. E Natanael diz, pode alguma coisa boa vir de Nazaré? E Filipe respondeu, vem ver. Jesus viu Natanael e se aproximou. Se aproximando dele, disse ao seu respeito, és um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Não há falsidade. Quem falou isso para Natanael? Quem falou isso para Natanael? Será que Jesus pode ver isso em nosso coração hoje? Não há falsidade, não há rancor, não há raiva, não há mágoa. Será que Jesus Cristo pode falar isso para mim e para você hoje? Ou seja, com Jesus é diferente, Evangelista Renato. Ele trata o coração. Ele vai olhar para dentro do coração de Natanael. Ele está olhando para dentro do meu e do seu coração hoje. Ou seja, alguma coisa precisa ser mudada. Precisa ser transformada. Então, nossas orações perante Jesus Cristo, se tem algo que está atrapalhando eu e você se aproximar do Senhor, ela, Senhor Deus, tira, Pai, esse coração de pedra, Pai, coloca um coração de carne, Senhor. Essa é uma verdade, irmão, que nós temos que orar a Deus. No 48, e disse Natanael, de onde me conhece? Respondeu Jesus, antes de Felipe te chamar, quando tu estava debaixo da figueira, eu te vi. Antes de você entrar aqui, Jesus te viu. Antes de eu entrar aqui, Jesus me viu. E uma pergunta é, aonde que eu e você estava? Aonde que nós estávamos, irmão? O que eu e você estava fazendo antes de entrar por essas portas? Que caminho eu e você tem trilhado, irmão, antes de entrar por essas portas? O que eu estava fazendo antes de entrar nessas portas? Jesus sabe, irmão, o que eu e você estava fazendo, irmão. Jesus sabe, irmão. Jesus conhece o nosso coração. Mais do que eu e você, irmão. Que muitas vezes nem nós se conhecemos, irmão.
Nós é ser humano. E o ser humano em si, eu costumo dizer, é terrível. Sabe por quê, irmão? Porque se o ser humano falar, eu quero odiar, ele vai odiar. Se o ser humano falar, eu não vou falar com você, ele não vai falar com você. Sim ou não? Então nós não se conhecemos. Então nós não conhecemos o nosso coração. Porque ele oscila a todo momento. Mas Deus não, mas Jesus não. Não oscila. Por isso que Ele conhece eu e você. Ele sabe dos nossos erros. Ele sabe das nossas falhas. Ou seja, Jesus quer mudança. Jesus quer transformar a minha e a tua vida. Então essa é a noite de transformação. Essa é uma noite de libertação. Jesus é o amigo. Fala para o seu irmão, Jesus é o amigo. Jesus é o amigo. Você pode estar onde for, que Ele está do seu lado. Você pode estar no leito do hospital, que Ele vai estar do seu lado. Eu posso falar contigo, meu pastor pode falar com você, o evangelista Renato pode falar com você, mas Jesus Cristo não, Ele não falha. Ele não falha, irmão. Sabe quando você está sozinho, você chora. Jesus Cristo enxuga as suas lágrimas. Sabe por que eu e você não desistiu? Porque Ele sustentou eu e você. Ele sustenta eu e você. Ou seja, nós não buscamos Deus porque nós somos bons, porque nós somos santos, porque nós somos fracos e precisamos da misericórdia dEle todos os dias. E Jesus está sempre de braços abertos para nos acolher. Para nos resgatar, irmão. Eu vim aqui por causa de Jesus. Quem veio aqui por causa de Jesus? Eu vim por causa dele. Olha para o irmão e fala, me desculpe, irmão, mas não foi você que morreu por mim. Eu vim por causa dele. Esse é o Jesus que me resgatou, que te resgatou, que deu nome para mim e para você quando ninguém dava nada, que derramou dons espirituais sobre a minha e sobre a tua vida. Jesus vai dizer, eu não vos chamarei mais de servo, porque o servo não sabe muito sobre o seu Senhor, mas vos chamarei de amigo. Porquanto tudo que ouviste do meu Pai, eu compartilharei com vocês. Ou seja, o servo é limitado, ele não sabe de muitas coisas. Naquele tempo, pastor, naquele tempo, evangelista Renato, quem trouxe aqui? Você? Era assim, ó. Se o Senhor estivesse conversando, segura aqui, Bruno, por favor, e o servo viesse, a conversa parava. Não é que nem novela não, que está todo mundo conversando, você está conversando, não. A conversa parava. Aí me entrega, Bruno. Me entrega aqui. Ô, glória. É Bruno, tá? Estou falando que só tem Bruno nessa casa. Ele entregava, o servo saía e continuava a conversa. Então, segura aqui, Bruno. Obrigado, tá? Agora, se o servo entregar e o servo virar as costas e o Senhor fala assim, amigo, o coração do servo já, ó, já batia. Amigo, porque as próximas palavras do Senhor é, senta que você vai ouvir o que nós estamos conversando.
Senta que você vai ouvir o que nós estamos conversando. Eu sou o amigo de Deus, você é amigo de Deus. Porque o Espírito Santo está falando comigo e com você essa noite. Então é um privilégio, irmão, ser amigo de Deus. É um privilégio o Senhor nos contar segredo, irmão. O Senhor nos ensinar. Sabe quando a gente está pegando o caminho errado e uma voz brada assim, ou não, por aí não. Sabe quando a gente quer fazer algo e uma voz brada assim fala, não, não faz isso não, não é o tempo ainda. Calma. Calma, porque há um tempo determinado para todas as coisas. Calma. Espera um pouco. Espera um pouco. Espera um pouco. Porque nós somos limitados, irmão. Deus pode fazer infinitamente mais do que nós pensamos, irmão. E Ele vai fazer infinitamente mais do que nós pensamos. A gente pensa que Jesus vai curar, mas Jesus já está curando. Nós pensamos que Jesus vai libertar. Já está liberto em nome do Senhor Jesus Cristo. Então com Jesus é assim. A água se transforma em vinho. De repente, tudo muda. O presbítero Bruno ele trouxe uma mensagem. Ele falava de repente. O de repente de Deus chega. De repente. De repente Deus faz. Na hora que eu e você menos espera. Deus faz isso, irmão. De repente. Porque muitas vezes eu e você quer atrapalhar o agir de Deus. Aí Deus se cala, mas faz. Deus se cala, mas cura. Deus se cala, mas liberta. Muitas vezes o silêncio de Deus é para nos curar, irmão. Para tirar muitas vezes a nossa ansiedade. O nosso achismo. Eu acho que é assim, eu penso que é assim. Não, irmão. Uma vez que nós escolhemos servir Jesus Cristo, que seja feita a vontade dEle nas nossas vidas, irmão. Se Ele fizer, amém. E se não fizer? Porque já é uma honra servir Ele, irmão. Não existe mais nada valioso do que a presença do Senhor, irmão. Não existe. Se for da vontade de Deus, não recolher hoje, não sobra nada para nós, irmão. Então é esse momento que eu estou falando, é esse momento aqui, ó. É esse momento, onde eu não desperdiço a migalha, porque ela cai da mesa do Senhor. Eu não desperdiço. Ou seja, tudo tem valor na casa do Senhor, irmão. Tudo tem valor. Eu não desprezo. Mas, irmão, essa palavra não serve para mim, mas serve para o irmão que está do seu lado. E foi você que orou para que ele estivesse aqui. Então isso que já me alegra. Senhor, se o Senhor não quiser fazer na minha vida, Senhor, não faz. Mas faz na vida dele, faz na vida dela. Faz, Senhor. Faz, Senhor. E a mensagem é essa, irmão. É simples. É lembrar que você tem um amigo. E esse amigo é Jesus Cristo. E é bem verdade isso. Quando você está brigado com um amigo, você costuma falar com ele?
Sim ou não? Fala para o seu irmão, você está brigado com Deus? Agora repete o que eu falei. Você está brigado com Deus? Por que você não fala mais com Ele? O que Ele fez para você? Ou o que você não fez para Ele? Por que você está brigado com Ele? Deus quer ouvir a tua voz. Deus é pai. E qual é o pai que quer o mal para um filho? Eu não quero o mal para o meu filho, irmão. Eu não quero. Com Deus a gente pode ter intimidade a todo momento, irmão. A todo momento. Porque Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Deus está em todos os lugares. Deus sabe de todas as coisas. E Deus tem todo o poder. De uma coisa eu sei. Jesus não muda. Jesus transforma, irmão. A mudança ficou para o homem. E a transformação ficou para Deus. O que é possível é para mim e você fazer. O que é impossível, Deus faz. Então Deus diz para mim e para você, fala comigo. Fala comigo. Ou seja, tenho saudade de você. Eu tenho saudade de ouvir a sua voz. Ou seja, para um pouco de pedir. Conversa comigo. Como um filho conversa com o pai, irmão. Ou seja, fala para mim das suas dores, dos seus sentimentos. É isso que Deus quer ouvir de nós, irmão. Para que haja transformação em nós, irmão. A gente tem que falar o que a gente está sentindo, irmão. Porque ninguém é medicado no hospital, irmão, sem falar o que está sentindo. Ninguém é medicado, irmão. Primeiro você fala o que você tem. Depois chega o medicamento. E com Jesus você não tem que comprar. O medicamento é de graça. É de graça. A cura, a transformação é de graça. O renovo é de graça. O avivamento é de graça. É de graça. Eu e você, nós temos valor, irmão. O meu ministério tem um valor. A sua vida tem um valor. Porque nós foi comprado por um alto preço de sangue derramado naquela cruz. Então não deixe que ninguém te despreze, irmão. Aonde você for, não deixe, irmão. Você é filho. E você tem um pai. E você tem um amigo. E desde já, irmão, eu agradeço a oportunidade. E as palmas exaltam o nome do Senhor. Ele é o verdadeiro amigo. Aplauda o verdadeiro amigo. Aplauda ele. Ele é merecedor, é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, de toda exaltação, de toda a adoração. É. Jesus é maravilhoso, amado. Quando o cooperador me deu essa tradução sobre João Batista, Deus ministrou no meu coração ali, amado. Fale de Jesus. Não importa que peça a sua cabeça, fale de Jesus. João Batista, ele perdeu a cabeça porque ele falava de Jesus. Ele apregoava o evangelho, as boas novas. E ele repreendia. Aquilo que estava errado, ele repreendia.
Herodes, não faça isso, não faça aquilo outro. E até chegar em Filipe, André, Pedro e aquele que estava debaixo da figueira, Natanael. Jesus, ele tem a forma de trabalhar para me alcançar e te alcançar. Fala para o teu irmão aí com respeito e autoridade. Jesus, ele te vê, não importa onde você esteja, ele te vê. O ministrante foi o cooperador Almir. Deus te abençoe, Almir. Para onde eu vou aqui agora? Vai ser aí num saquinho, vai ser aqui. Então vai ter um sorteio, amado, das células. Jesus é bom, viu, amado? E Jesus, ele quer te usar, viu? Deixa ele te usar. Não é você querer usar Jesus, não. Tá? E se eu tirar eu? Eu comprei, não. Então paga uma criança aqui. Vem aqui, traz aqui. Ah, é? Leia. Ó, eu quero um pedaço, hein? Deixa eu falar um negócio aqui. Eu não vou falar nome não, tá? Você acredita que me cobraram, mandaram WhatsApp lá na empresa, me cobrando 10 conto desses bolos? Eu não estava nem lembrado. Tá bom, já daqui a pouco. É da família, Tina. Vai, Bruninho. Vai, Bruninho. Ah, levou. É. Aí. Ai. Salvani. Cadê a Salvani? Não veio? Ah, mas está aqui a representante. Aleluia. Acabou? Aplauda ao Senhor, amado, porque tudo é para a honra e glória dele. Esse trabalho é especial, um trabalho para a obra do Senhor. Almir, cadê o cooperador Almir? Dá um pulinho aqui, cooperador Almir. Eu nem sabia que o cooperador Almir vinha assim, ó. Não foi combinado não, viu? A paz do Senhor, amém? Eu quero agradecer a presença de todos, né? Agradecer por estarmos reunidos e por esse culto de célula qual estamos fazendo na igreja, que é uma bênção. Espero que continue tendo cada vez mais e mais. E quando vierem, tragam um amigo. Não esqueçam, a gente precisa de pessoas, a gente precisa de vidas neste lugar, amém? E o grupo de célula só quer agradecer ao nosso cooperador Almir pela palavra, que Deus continue abençoando a vida dele. Amém? Aleluia. Amado, eu fiz uma postagem do cooperador Almir, já estava chegando no milhares, viu? Eu mostrei para ele. Já estava no milhares de visualização do cooperador Almir. Eu falei, Almir, vai ser bênção, hein? Fique de pé, amado. Em nome de Jesus. Jesus é maravilhoso, né? Trabalho como esse tem que, quando for assim, tem que começar um pouco mais cedo, porque aí a gente, né, ganha um pouco de mais tempo, né? Porque também o pessoal trabalha num horário que tem que estar
nesse horário. Mas quando for assim, dá um jeitinho aí, para incentivar o pessoal a chegar mais cedo, para falar mais do amor de Jesus, né? Esse trabalho é muito importante, né? A célula é importante. Deixa eu falar de um nego. Ah, nego, o nego está até de barba, já tem... Abre o teu olho, nego. A última vez que eu te vi, tu não tinha um fio de barba. E ele ficou bonito, viu? Cadê? Cadê a Ignício? A Ignício, tá ali do lado. O nego ficou, Mas abre o teu olho, eu estou bravo com você, abre o teu olho. Não vou te dar elogio não, que você... A última vez que eu vi você, você estava sem barba. Aleluia. Deus te abençoe, Jário. Some não. Bruno, é o Brunão lá. Deus te abençoe, viu, Bruno? Deus seja louvado na sua vida. Tinha um menino aqui que eu não conhecia. Aqui, Gabriel. Ele é de que ministério? Vila Solange. Cadê ele? Faz assim. Deus te abençoe, viu? Deus seja louvado na tua vida, em nome de Jesus. Seja bem-vindo nessa casa. Quem mais? Cadê ele? Como é o nome dele? Marcos. Deus te abençoe também, viu? Obrigado pela força aí, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor para a vida desses jovens aí. Aplauda o Senhor, aplauda Ele, porque toda a honra e toda a glória e todo o louvor é dado ao Senhor. E foi o Senhor que trouxe esses jovens aqui nessa casa, em nome de Jesus. Pai, está a tua igreja, está os teus filhos. Pai, que o Senhor possa, assim como o Senhor trouxe, levar eles em paz, livrando do assalto, do roubo, do crime de sangue e de todo investimento de Satanás e seus adeptos, meu Pai. Dá livramento para os teus filhos, guarda eles e dá uma noite de bênção e de vitória, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Levante tua mão para cá. Que o grande amor de Deus Pai, que as doces consolação, que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. E todos que concordam, digam. Amém. Se Deus é por nós, operando Deus, posso todas as coisas naquele que nos fortalece. Amém. Aplauda o Senhor e dê um abraço aí no teu irmão, em nome de Jesus.